uma coisa, era quase que inexistente você ouvir falar disso de conservadorismo no Brasil, né? Ainda tinha uma conversa ali com o Roberto Campos sobre liberalismo, mas conservadorismo é uma coisa que quase você não ouvia falar no Brasil. Até que alguém começou a introduzir isso, e a primeira pessoa que eu me lembro de falar sobre isso bastante no Brasil e difundir essas ideias, embora ele nunca tenha se classificado efetivamente como um conservador, foi o professor Olavo. E também o professor Olavo foi um homem que sozinho falava sobre o Foro de São Paulo. Todo mundo fazia chacota, dizia que o Foro de São Paulo não existia, que era uma piada, etc, etc. No final, o Foro de São Paulo acabou tomando toda a América Latina. Eles efetivamente chegaram e tomaram o poder, e de alguns lugares não saíram desde agora, desde então, mas parece, a gente tinha a impressão, há alguns anos atrás, de que o mundo estava passando por uma onda conservadora. As pessoas falavam de onda conservadora. Nós tivemos Donald Trump, nós tivemos Bolsonaro, não pode ser chamado de conservador, mas tivemos Macri, tivemos algumas reversões na América Latina, e agora a gente está vendo tudo o contrário. A gente está começando a ver a esquerda voltando ao poder, voltou aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca tiveram um presidente tão à esquerda, ou um governo, melhor dizendo, porque o presidente eu não sei se os Estados Unidos tem, mas um governo tão à esquerda na sua história, provavelmente. Você tem, hoje, tivemos ontem, ou anteontem, se eu não me engano, a questão da eleição do Chile, a volta de uma esquerda, aliás, a tomada pelo poder de uma esquerda radical no Chile, algo que era impensável até pouco tempo atrás, e estamos vendo a expansão. E no Brasil, a gente não pode acreditar em pesquisa, mas estamos vendo a esquerda ensaiando uma possibilidade de volta ao poder, e muita gente acreditando que a esquerda vai voltar ao poder. Professor Olavo, como o homem que viu tudo isso acontecer, como o homem que, como o pai desse movimento conservador, queira ou não, no Brasil, o Abraham ficou até, não aguentou de ansiedade para fazer essa pergunta, que é a pergunta que todo mundo quer fazer. E o futuro, e o prognóstico? O que vai acontecer com o mundo? O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com a América Latina? A volta do Foro de São Paulo? O Império contra-ataca? Eu tinha um amigo que dizia, o problema de você nascer 100 anos antes é ter que esperar 100 anos. Eu comecei a avisar dessas coisas no começo da década de 90. Na verdade, não fui o primeiro. O primeiro foi meu falecido amigo Zé Carlos Graça Wagner, que na casa dele tinha um quarto cheio de documentos sobre o Foro de São Paulo. Ele queria escrever um livro a respeito, me convidou para ajudá-lo, e eu não pude porque eu estava de partido para a Romênia. Quando eu voltei da Romênia, a vida dele tinha sido desgraçada totalmente por causa de uma entrevista que ele deu para o Diário Las Américas falando do Foro de São Paulo. Desgraçaram a vida do homem, acabaram com ele. E daí eu não pude mais ajudá-lo, mas eu comecei a divulgar então o Foro de São Paulo, já com bastante atraso, porque o Foro de São Paulo data de 1990. Foi fundado pelo Lula, o Frei Beto e Fidel Castro. Mas quando eu comecei a falar disso aí, já era o quê? 95, 96. Quer dizer, eu mesmo já entrei nessa história atrasado. O resto do país está muito mais atrasado. Agora, durante mais de 10 anos, você tinha inumeráveis pessoas de autoridade, de prestígio, que diziam que o Foro São Paulo nem mesmo existia. Eu me lembro do Kenneth Maxwell, que era o especialista, entre aspas, do Council of Foreign Relations sobre América Latina, dizia, não, isso aí foi um negócio inventado por um maluco do Rio de Janeiro, era eu. Aí veio o Luiz Felipe de Alencastre, que era professor da Sorbonne e colunista da Veja, também, não, isso aí não existe. Né? Também tive um debate na televisão, no programa Renato Machado, junto com o Luiz Garcia, que era meu chefe na redação do Globo, né? Ele também insistindo que nada disso existia, que era tudo invenção da minha cabeça. Né? Então, assim, o número esse foi o verdadeiro negacionismo. Nunca houve um negacionismo tão intenso e duradouro como o Foro de São Paulo. Então, você veja, 2 anos atrás, eu ouvi uma entrevista do Salim Matar, que é um homem inteligentíssimo, e ele disse o seguinte, mas do jeito que as coisas estão, eu já estou quase começando a acreditar na história do Foro de São Paulo. Quase começando a acreditar. Isso 2 anos atrás. Então, o atraso é monstruoso. Agora, você veja, os planos que o Foro de São Paulo pôs em movimento não apareceram em 1990.
eram planos que já existiam dentro da esquerda comunista desde 30 ou 40 anos antes. Eles apenas estão aplicando velhas técnicas, né? Então, o pessoal da direita está meio século atrasado. E o pessoal do Foro de São Paulo nunca parou de combater por todos os meios possíveis e imagináveis. Eles são onipresentes. Né? Você pensa que eles estão, assim, atuando só na esfera da luta eleitoral? Nada disso. Eles atuam, dizer, nos consultórios de aconselhamento matrimonial, atuam na educação infantil, atuam na psiquiatria, atuam na mídia, atuam nas artes plásticas, atuam nas artes teatrais, cinematográficas. Eles estão em toda parte. Ou seja, eles ocuparam todo o espaço mental brasileiro. Né? A sorte do Brasil é que a maior parte das pessoas não acompanha essas atividades. Né? Então, vamos dizer, a chamada cultura brasileira. No Brasil, quando você fala de cultura, você pensa em Caetano Veloso, Gilberto Gil. É uma coisa horrível. Né? Você vê se algum americano chama de cultura o Elvis Presley. Nada. Né? Eles sabem distinguir o que é cultura e o que é cultura popular. No Brasil, não. No Brasil só existe a cultura popular. E ela tem o status da alta cultura. Então, isso aí também é um efeito, vamos dizer, da expansão do Foro de São Paulo. Eles dominaram totalmente o ambiente dito cultural e hoje só vigora a opinião deles. Não há mais outra opinião. Quem não pensa como eles não tem espaço, não tem direito de falar, não tem nada. Acabou. Agora, a eleição do Bolsonaro foi a grande chance, por meu entender, já perdida. Porque ele precisava... A primeira coisa que ele precisava ter feito é desmantelar esse esquema nas primeiras semanas. Não fez isso, foi tratar de querer parecer um bom administrador, quis parecer ser o novo Juscelino Kubitschek, perdeu tempo. Então, eu acho assim, o Bolsonaro é um sujeito que ele aprecia, né, ser insultado, aprecia ser humilhado, né, aprecia ser achincalhado, porque tudo que ele faz é para perder a guerra. Ele só não perde a popularidade, mas popularidade não é poder, evidentemente. O povo brasileiro não tem poder nenhum. Né? Então, a elite inteira está contra o Bolsonaro e ela continua mandando no pedaço. Agora, não se pode dizer que o Foro São Paulo está recuperando o terreno perdido. Ele jamais perdeu o terreno. Né? Quer dizer, um avanço parcial e local da direita não quer dizer nada dentro do conjunto. Quer dizer, o pessoal se iludiu muito com a eleição do Bolsonaro. Vencer uma eleição não é nada, gente. Nada. Zero, 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 zero. Cargo eletivo não é poder. Só um imbecil acredita nisso. O poder está na sociedade, meu Deus do céu. O poder, o que é o poder? É muito simples. Quantas pessoas te obedecem? Não é quantas pessoas gostam de você. Se for assim, quantas pessoas gostam de você, claro, o Bolsonaro já ganhou. Quantas pessoas gostam do Bolsonaro, quantas gostam do Lula? A maioria absoluta gosta do Bolsonaro. Mas o problema não é gostar, o problema é obedecer. O Bolsonaro não é obedecido em praticamente nada. Quem manda no Brasil é a turma do STF, a turma da mídia, a turma do show business, e pronto, acabou. Não é isso? E o pessoal das Forças Armadas? A Força Armada assiste tudo isso e só acredita assim, em neutralidade ideológica. Ou seja, no Brasil só há duas possibilidades. Ou você é comunista ou você é neutro. Não existe direita. Existe bolsonarismo, não direita. Então, isso aí é a raiz de todos os males e o Brasil vai se dar muito mal, gente. Não venham com esperanças tolas, porque é o seguinte, a briga já está perdida. Já está perdida. Existe chance de voltar, fazer voltar isso? Bom, existe uma chance remota. Vamos dizer, se o Bolsonaro acordar. Mas eu não sei como fazê-lo acordar. Porque o pessoal imagina que eu sou o guru do Bolsonaro. Isso é absolutamente falso. Conversei com o Bolsonaro 4 vezes na minha vida. E duvido que ele tenha lido o meu livro inteiro. Nem aquele livro único. Ele não leu aquele inteiro. Se ele tivesse lido com atenção, tem muita coisa que ele fez e ele não faria. E os demais livros? E o meu curso? Eu tenho um curso que eu dei 570 aulas. Ele assistiu alguma? Nenhuma. Então, a minha influência sobre o Bolsonaro é zero. Ele me usou como poster boy. Usou para se promover e se eleger. Depois disso, não só esqueceu tudo o que eu dizia, mas até os meus amigos que estavam no governo, ele tirou. Para mim, isso não significa nada, porque eu só indiquei 2 ministros por uma questão de educação, porque ele me convidou para ser ministro da Educação, eu não aceitei, então, já que eu não aceitei, eu falei, bom, então por educação deixa eu indicar alguém para lá. Não foi um ato político, foi um ato de
polidez pessoal, foi somente isso. Agora, no Brasil, tudo é entendido como conspiração de um grupo político. Inclusive as minhas ideias são as ideias mais individuais, mais individualizadas que eu já vi. É tudo visto como opinião de certo grupo político. É um negócio incrível. Por não ver, veja, até nos Estados Unidos, esse imbecil, esse Teitelbaum, esse homem é um semi-analfabeto, meu Deus do céu. Sabe o que ele entende do pensamento do Olavo de Carvalho? Nada. Hoje mesmo eu estava lendo uma entrevista, ele disse que a sociedade ideal do Olavo de Carvalho é a sociedade de castas. Olha, eu já escrevi muitas coisas sobre castas, sempre que eu disse sobre castas é o seguinte: castas são tipos psicológicos, elas não coincidem com as classes sociais. A única tentativa que eu sei de fazê-las coincidir com classes sociais foi na Índia, e um pouquinho na Idade Média, e deu errado das duas vezes. É evidente. Quer dizer, não existe sociedade baseada em castas. Isso é um absurdo. Esses tipos psicológicos se distribuem normalmente entre todas as classes sociais. Quer dizer, você vai encontrar brahmanas no proletariado e vai encontrar shudras nas classes altas. Aliás, a nossa classe política todinha de shudras, né? Quer dizer, shudra é o mais baixo que tem. A classe política nossa, a elite brasileira, é tudo de shudra. Quantos brahmanas tem no Brasil? Mas se tiver 20, é muita coisa. Nenhum deles tem cargo de nada. Então é isso, gente.